e passo-lhe a palavra. Muito boa tarde também, como é evidente. Boa tarde, muito obrigada. Eu quero, obviamente, também começar por cumprimentar. Eu peço desculpa, a minha voz não está muito bem, é cansaço também, porque é verdade que as mulheres têm que trabalhar muito mais, e já que estivemos até agora a falar de liberdade, liberdade de opção, equidade e, sobretudo, uma abordagem feminina, quero, obviamente, antes de cumprimentar, dizer que é um prazer fazer parte desta iniciativa. E quero começar por também brincar com o Rui Sena, dizendo-lhe que teria que ser um homem das artes a poder estar aqui como moderador, a dever estar aqui como moderador. Por isso, quero, obviamente, salientar o facto de ser muito interessante uma abordagem a propósito da liberdade, mas fazendo a relação com o lugar e os papéis da mulher na nossa sociedade. E por isso cumprimento, obviamente, em primeiro lugar, a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. É um prazer, Senhora Secretária de Estado, tê-la neste evento, ter partilhado connosco uma abordagem que, além de ter relembrado história, memórias tão fundamentais como já frisaram e reiteraram, também foi realista relativamente ao presente e mesmo ao futuro. Muito obrigada por este privilégio. Quero, obviamente, cumprimentar também a doutora Graça Rojão e nela a colabora, porque tornaram possível esta iniciativa, este privilégio, organizando uma forma tão especial e relevante, no fundo celebrarmos a liberdade que adveio da instauração da democracia em Portugal. Eu prometi à doutora Graça que colocaria aqui um relógio, mas esqueci-me do relógio e não o tenho aqui perto, portanto vou pedir ao Rui que, se estiver a ultrapassar o meu tempo, que me faça um sinal, basta gestual, porque eu estou a ver muito bem. Quero, obviamente, cumprimentar também as autoras, oradoras convidadas, Ana Cristina Silva, Isabel Lindim, por terem trazido as suas palavras, as palavras que já colocaram em obras, mas sobretudo as palavras de uma forma de estar, de ser, que tem a ver com cidadania, com intervenção, com consciência. E já que falámos de militância, já que falámos de mulheres, mulheres resistentes, mulheres de armas, vocês também já fazem parte de uma história no feminino, desta forma de intervir na sociedade em prol de um direito tão fundamental como é o da liberdade. Obviamente que também quero saudar, cumprimentar a mãe da autora e oradora Isabel Lindim, Isabel do Carmo. Que privilégio tê-la conosco a acompanhar esta iniciativa com tanto conteúdo, e dizer-lhe que, com certeza, que o exemplo enquanto mãe, enquanto mulher grande também de luta, de irreverência, determinou que tivesse a filha a dar-lhe o prazer de escrever uma obra como escreveu. Com certeza que a influência foi determinante e, por isso, muitos parabéns, e tem todas as razões, toda a legitimidade para se sentir orgulhosa. Bem, eu trazia sobretudo um eixo para explorar nesta minha intervenção de encerramento, mas antes de eu desenvolver, quero obviamente cumprimentar também, porque já me estava a esquecer, todas
e todos os que estão a acompanhar à distância esta tão interessante iniciativa promovida pela Colabora. O eixo que eu trazia tinha efetivamente a ver com a educação, a cultura e depois algo que tem a ver com a intervenção social, a ação social. Mas antes disso, gostaria, obviamente, de só salientar que concordo absolutamente com o princípio de que este nosso tempo é muito diferente de outros tempos. É óbvio que a construção da liberdade é este fio que nós temos que ir, no fundo, fiando, acrescentando novas matérias, novas ações. Neste fio que é o da construção da liberdade, fizemos e atingimos conquistas, tivemos heróis, continuamos a ter heróis, mas obviamente que continua a fazer sentido que se prossiga um esforço de melhorar aquilo que são os direitos associados à liberdade, o que tem a ver com dignidade, o que tem a ver com igualdade, que eu por vezes prefiro falar em equidade. Há muitas questões que estão ainda por resolver, mas não devemos, por isso, minorizar ou desvalorizar aquilo que já se conseguiu. Eu gostaria, a propósito, até porque foi referido também a primeira, penso que a senhora Secretária de Estado se referiu à primeira mulher que votou, Carolina Beatriz Ângelo, não sei se disse o nome porque eu perdi aqui parcialmente, temporariamente, o som, mas por ser da região, considero que é muito importante também irmos buscar este exemplo, porque é verdade que a história, as memórias têm que continuar a sustentar a consciência e o nosso dever de questionarmos, de intervirmos para melhorarmos uma sociedade que pode efetivamente ser melhor. Carolina Beatriz Ângelo votou porque foi-lhe aprovado o exercício desse direito por um juiz que era pai de Ana de Castro Osório. Ela que era a presidente da Liga das Sufragistas Portuguesas. Estamos a falar do exercício do voto nas Constituintes de 1911 e devemos aqui lembrar que, não obstante toda a formação superior que tinha, era médica, penso que terá sido, pelo menos assim consta em algumas narrativas históricas, terá sido a primeira médica a realizar uma cirurgia, porque à mulher não seria confiada tamanha responsabilidade, não obstante o mérito da sua formação ou mesmo de poder ter sido melhor aluna do que os seus pares homens. Reparem que ela tinha recorrido dessa proibição para a Comissão de Recenseamento, para o Ministério do Interior, e foi o pai de Ana de Castro Osório que lhe conferiu o direito do exercício desse voto, desse direito de voto. Estamos aqui a falar de um contexto familiar em que existia formação superior. No fundo, existia aqui ilustração, conhecimento, educação. E é por isso que eu acredito mesmo que a educação é o caminho que nós temos ainda que percorrer, colocando mesmo mais consciência, mais responsabilidade nesse caminho, porque o devemos. Não podemos esquecer que não foram muitas as mulheres, como disse a mãe da nossa convidada Isabel Indim, não foram muitas as mulheres que tiveram visibilidade enquanto heroínas, obreiras
desta liberdade que se atingiu, que se foi atingindo em diferentes níveis até hoje. E, sobretudo, na Primeira República. Não foi, muito menos, no Estado Novo. Não foram muitas, mas algumas participaram. Não foram apenas aquelas que já tiveram acesso à educação e muito menos à educação superior. Houve também algumas operárias que já tinham alguma consciência, foram casos raríssimos, mas efetivamente nós temos o dever de, tendo elevado mais o nosso nível educacional, a nossa literacia, também política, nós temos ainda mais dever e responsabilidade de prosseguirmos esse caminho. É verdade que, enquanto existirem barreiras, e agora voltando à liberdade no feminino, porque ela própria é feminina, enquanto existirem barreiras à liberdade de opção da mulher em equidade com o homem, continuará a fazer sentido tudo o que pudermos lembrar da história e, sobretudo, questionarmos cânones que ainda continuam a estereotipar e a formatar formas de ver o lugar da mulher e os papéis da mulher na sociedade. Eu acredito que, além da educação, a arte e a cultura serão fundamentais. Já o são e podem ser ainda muito mais. Com a evolução também daquilo que são outras literacias, também com a evolução daquilo que é a ligação, a relação de segmentos menos sensíveis à arte e à cultura para este âmbito, porque através da arte e da cultura poderemos efetivamente influenciar mais para estes direitos tão essenciais como são o da liberdade, da dignidade, também, diria eu, o da identidade. E quando falo de identidade, não falo só identidade de género, falo de identidade individual, de pessoa, porque todos nós, efetivamente, somos diferentes. E por isso mesmo, temos também que merecer o respeito relativamente àquilo que nos caracteriza como seres individuais. E porque falei de uma mulher da região, nascida na Guarda e que fez parte de uma época histórica tão importante, quero terminar aludindo a uma outra mulher, Sofia de Melo Breiner, porque ela fez parte de um outro tempo também tão importante. E também porque hoje esta iniciativa foi muito feita de cultura, porque eu considero, e todos nós consideramos, eu acho que isto foi consensual ao longo das abordagens apresentadas, que sobretudo os problemas que obstam a que a nossa sociedade seja mais justa, em que todos possamos ser mais felizes, é sobretudo um conjunto de questões que radicam em cultura e que exigem mudanças culturais. E porque as convidadas, além da senhora Secretária de Estado, foram também artistas das palavras, eu faço questão de terminar com um poema de Sofia, que se intitula Mar. Ela, sobretudo, via na natureza e particularmente no mar a perfeição, aquilo que faltava à sociedade, e abordando, aludindo à natureza, ela intervinha civicamente contra aquilo que eram, no fundo, as barreiras a que o mundo fosse mais perfeito, mais justo, em que todos pudessem, então, ser mais felizes.
Este poema intitula-se Mar e vou lê-lo porque é curto, penso que ainda posso, ou já ultrapassei muito, Rui. Ainda só ultrapassou um bocadinho, mas portanto Um bocado, Rui. a Sofia muito. Mel Brian Anderson Já terá repeti sempre muito, um não lugar é? especial entre nós e Eu vou agradeço-lhe só terminar com imenso. este poema, pedindo desculpa pelo meu atraso. Doutora Graça, será na próxima que eu terei ao pé de mim o relógio. Mar, mar, metade da minha alma é feita de maresia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto clamor da maré cheia, que nunca nenhum bem me satisfez. E é porque as tuas ondas, desfeitas pela areia, mais fortes se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida, por uma nova ilusão entontecida. E se vou dizendo aos astros o meu mal, é porque também tu, revoltado e teatral, fazes soar a tua dor pelas alturas. E se antes de tudo odeio e fujo, o que é impuro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras. Mantenhamos a inquietude, mantenhamos este espírito a que Sofia alude, de inquietação, como ela diz, nostalgia também em relação a algum heroísmo, mas sobretudo de fé naquilo que poderemos ainda fazer pela liberdade. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora. Antes de terminar, quero agradecer o privilégio que me foi dado de poder participar e ser o moderador deste debate. Gostava também de agradecer à senhora Secretária de Estado, à Isabel Lindim, à Ana Cristina Silva e também ao privilégio de ter connosco a Isabel do Carmo. Agradecer a todas e a todos e convidá-los, como é evidente, a descer esta avenida que também é da liberdade. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada, Rui, e até à próxima. Obrigadíssimo. Eu gosto imenso sempre de vir aqui ao Colabora, mais presencialmente, mas nesta modalidade é o que temos agora. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Feliz obrigado. dia. Muito obrigada. E até já, doutora Isabel. Vamos estar novamente em Braga daqui a pouco. Daqui a 1 hora. Exato. Beijinhos a todos e a todas. Deus, obrigada. Muito obrigada.